a partir do versículo 23, que diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, queridos ouvintes, nós estamos nesta tarde aqui cumprindo um mandado que foi feito pelo Mestre da vida, aleluia, pelo Senhor Jesus Cristo. É verdade, papai. Há mais de 2000 anos atrás, quando ele estava juntamente com os seus discípulos, depois de ressuscitado, por causa do Evangelho, por causa do amor de Jesus Cristo pelos pecadores, ele foi sentenciado à morte. E ele não se excusou, se entregou e foi morto. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E depois da sua ressurreição, ele apareceu muitas vezes perante os discípulos, os apóstolos, e andou dando as últimas instruções. E ele disse, numa de suas aparições aos seus apóstolos e discípulos: olha, vocês vão por todo mundo e preguem este evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A palavra maravilhosa está: ide por todo mundo, pregai o evangelho. É necessário que alguém pregue o evangelho. E se nós pregamos, é porque alguém precisa ouvir. E se a pessoa ouve a palavra de Deus e crê e começa a andar nos caminhos do Senhor, essa pessoa é bem-aventurada. É verdade. Jesus Cristo andou fazendo grandes milagres, maravilhas. E certa vez ele resolveu atravessar o mar. Esse mar, na verdade, é um grande lago, o Lago da Galileia. Esse lago não é tão grande, mas também nem tão pequeno. Ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. E temporariamente aconteciam as grandes vendavais, porque o Lago da Galileia, ele fica entre as serranias, e de vez em quando os ventos começam a açoitar as serranias e açoitam sobre as águas do Lago da Galileia com tanta violência que causam remansos de até 2, 3 metros de altura e causa pânico àqueles que atravessam por aquele mar. Louvado seja o nome do Senhor. E então, quando Jesus entrou com os discípulos naquele mar, talvez certamente lá no meio, começou o vento a açoitar com tanta violência que o barco era coberto pelas ondas. E os discípulos começaram a entrar em grande pânico, em grande pavor, porque não era brincadeira, a coisa era séria. Eles poderiam ter o barco naufragado e poderiam perecer todos
naquelas águas, mas Jesus Cristo estava lá. Jesus Cristo estava no meio daquele povo. Só que Jesus Cristo, como ele era 100% Deus, mas também era 100% homem, e trabalhava demais, ele sentiu cansaço. E naquele momento ele aproveitou para dormir um pouco lá na popa do barco, que estava dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos, muito amedrontados, correram onde Jesus estava e o acordaram muito apavorados. E Jesus, despertando e vendo o pânico, o medo que aqueles discípulos estavam, olhou para eles e disse: como vocês são tímidos, como vocês são fraquinhos. E Jesus Cristo, olhando para o mar e sentindo a força do vento, ele disse: te acalma, vento. Aleluia. Parem águas. Glória, glória. E de repente se fez grande bonança. E os discípulos ficaram admirados, ficaram maravilhados. Eles já tinham visto Jesus realizar outros milagres, coisas maravilhosas, mas cada milagre que Jesus fazia era mais um momento propício para a admiração dos seus apóstolos, dos seus discípulos e daqueles que os rodeava. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela bonança, os discípulos ficaram olhando uns para os outros e disseram: mas que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso a gente crer nesse Deus tão maravilhoso. Não há causa impossível para Jesus Cristo. Certa vez, uma pessoa